Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito dos números da igreja, né? Número de membros. Essa informação que eu vou dividir com vocês, eu encontrei na internet no The Deseret Morning News Church Almanac. Então, essas informações vêm da igreja mesmo, tá? Eles relatam que em 31 de dezembro de 2016, o número de membros mundialmente era de 15.882.417 membros. O crescimento no ano de 2016 foi de 1,59% e é o menor percentual de crescimento desde o ano de 1937. O crescimento anual tem decaído de 4,5% para mais ou menos 1,7% nos últimos 25 anos, em nível mundial, tá? Aqui nos Estados Unidos, o número de novos conversos tem decaído nos últimos 100 anos. É isso mesmo, nos últimos 100 anos tem decaído. Eles sempre têm batismos aqui de crianças nascidas no convênio, mas novos conversos, o número só tem decaído nos últimos 25 anos, tá? Aliás, nos últimos 100 anos, desculpa. Somente no ano de 2016, 272 alas foram fechadas somente aqui na América do Norte. Desde a apólice contra os gays, em novembro de 2015, 25 mil resignações foram enviadas para a igreja. 25 mil pessoas falaram, não quero ficar nessa igreja. Porque vocês nunca mudaram. Primeiro eram os negros, agora os gays sofrendo perseguição. Mark Nogal, ele é um advogado, tá? Ele era membro da igreja e quando ele tinha 9 anos de idade, a família dele, os pais, começaram a pesquisar a história da igreja por alguma razão e eles descobriram a verdade a respeito, tá? Essas verdades que a gente tem discutido aqui, que muitos se recusam a acreditar. Então eles decidiram parar de frequentar a igreja, mas eles não mandaram a resignação. Só pararam de frequentar, ficaram inativos e pronto, tá? Então, eles começaram a receber muitas visitas de líderes locais, professores visitantes, mestres familiares, bispo, isso e aquilo, né? Tentando reativá-los. E a mãe dele, ele conta que a mãe dele se sentiu, começou a ficar meio com medo, porque eles faziam afirmações tão fortes, né? Como aquelas que alguns de vocês conhecem, tipo, vocês estão sob a influência de Satanás. Ai, você precisa ter fé, precisa permanecer firme no caminho estreito e apertado, toda aquela conversa que te deixa com medo, com os olhos desse tamanho, você até duvida, né? Às vezes, ai, será que eu tô errado, né? Será que eu devia voltar pra igreja? E Mark Nogal conta que o pai dele conversava com a mãe dele e falava assim, minha querida, olha aqui, tá aqui na história, o livro de Mórmon. É uma farsa. Joseph não teve visão, coisa nenhuma. Olha como era a personalidade dele. Todas aquelas questões que a gente tem conversado. Então, eles nunca voltaram para a igreja. Mas Mark Nogal, ele diz que isso gerou um conflito entre a família, né? Então, ele cresceu, os anos se passaram, ele se tornou um advogado. E ele decidiu, então, criar um jeito de ajudar as pessoas a mandarem suas cartas de resignações para a igreja para poderem ser deixadas em paz. Aquelas pessoas que não querem mais nada a ver com a igreja, não querem ter mais nada a ver com a igreja, não querem seu nome lá. Então ele criou esse site chamado quitmormon.com. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser. Eu escutei a entrevista dele, a John DeLynn, no Mormon Stories Podcast. Ele é uma pessoa íntegra, um advogado de boa índole, confiável, você não vai pagar nada, por isso talvez demore um tempo para chegar a tua resposta da igreja, mas ela chega, tá? O que ele explicou é o seguinte, que você pode até usar outros meios, né? Se você quiser, você pode mandar uma carta ou sei lá como, mas quando a igreja recebe uma carta
onde você pede a tua resignação, sendo representado por um advogado, eles nem questionam, eles só aprovam e mandam, então, a confirmação de que o nome foi tirado dos registros. Presta atenção numa coisa. Quando você se batiza na igreja, esse número aqui, mais de 15 milhões de pessoas, pode ser um pouco impressionante, né? Mas a gente precisa falar sobre este número. Quando você se batiza na igreja, eles preenchem a tua ficha batismal, mandam teus dados aqui para Salt Lake, para a matriz, pronto. Teu nome já está lá, você é membro da igreja, teu nome está nos registros. Não importa quanto tempo você frequentou a igreja, 1 mês, 2, 1 ano, 2, 5, 3 anos, não importa. O teu nome permanece como membro da igreja até você completar a idade de 110 anos. Então, muitos desses 15 milhões aqui já morreram, outros já estão afastados há muito tempo, mas o número permanece lá, porque essas pessoas não mandaram a resignação. Os que se afastaram e os que morreram, morreram, né? Mas tá lá o nome ainda. Até completarem 110 anos, aí eles vão reciclando e tirando aquelas fichas dos registros, né? Mas eles gostam de ter esse número como uma maneira de te impressionar. Eles sempre vão exagerar nos números, eles não vão ser verdadeiros. Como uma forma de te impressionar, né? De fazer, de repente, usar o argumento de, ai, tá vendo, né? Como é que é? O trabalho nos últimos dias está sendo acelerado porque Jesus Cristo já está chegando, então tem mais pessoas se convertendo. Todo aquele papo furado lá que, né? A gente sabe que não é nada disso. Bom, mas essa é a realidade, tá? Países da Europa têm tido seríssimas dificuldades em batizar. Países de primeiro mundo, onde as pessoas têm o hábito de se informar mais, de ler mais, de estudar mais, a igreja tem decaído severamente. Países em desenvolvimento, onde as pessoas enfrentam problemas sociais mais sérios e não se preocupam em buscar muita informação, esses ainda crescem um pouco, mas a nível mundial, como a gente falou aqui, 2016 foi o ano de menor crescimento desde 1937. Então a igreja não está crescendo coisíssima nenhuma, porque a informação está aí, né, meus amigos? A informação está aí, está acessível, está muito fácil de encontrar, as pessoas estão acordando, cada dia mais tem pessoas acordando para a verdade sobre essa igreja. Então é normal as pessoas não quererem saber. Eu acredito que, eu quero te dar uma sugestão. Procura não te deixar influenciar por ninguém, nem por mim, nem por ninguém com relação à tua condição de membro da igreja. Se você quiser frequentar, tá tudo bem, né? Se é bom para você. Se você quer só ficar inativo e não mandar a tua resignação, é você quem sabe. Isso é uma coisa séria, uma decisão séria, importante, né? Que você pode sofrer, né, retaliação de familiares e amigos se você mandar a tua resignação. Então, pensa direitinho. Mas se você tem certeza absoluta que você não quer mais, se você realmente entendeu o que ela é e você não vai ter problemas, é bom mandar a tua resignação. Porque a gente conseguindo afetar os números é a melhor forma de manifestar para eles, nos manifestar para eles e dizer, vocês estão pisando na bola, vocês precisam mudar, vocês precisam parar com esse preconceito, parar com essa pressão, parar com essa manipulação. Como eu disse para vocês, desde 2015, com a pólice contra os gays, 25 mil resignações foram enviadas. Isso balança, isso mexe, isso pode levá-los a começarem a repensar os conceitos deles, né? Que são tudo criados por homens. Deus não tem nada a ver com isso. No meu caso, eu mandei a minha resignação pelas seguintes razões. Primeiro, eu descobri a verdade. Essa não foi a igreja que eu acreditava que eu fazia parte. Ela não é o que eu pensava que fosse. Essa realidade não serve para mim. Eu já entendi como eles atingem os objetivos financeiros deles mundialmente. Segundo, eu quero poder dizer, se alguém me perguntar, você é mormon? Eu quero poder dizer, não, eu não sou mormon. Eu fui, mas eu não sou mais. Eu não tenho nada a ver com essa igreja. Terceiro motivo,
Na minha opinião, tá, pessoal, a liderança da igreja, ela brinca de ser Deus. Brinca, sim. Não só os executivos aqui de Salt Lake, primeira presidência, Quórum dos 12 e 70, não. Tua liderança local também brinca de ser Deus. Eles te abençoam, eles te amaldiçoam, eles te chamam ao arrependimento, eles te excomungam da igreja. Eles decidem o que você vai ser quando crescer. Eles decidem o futuro dos teus filhos mesmo antes deles nascerem. E não me diga que não. Porque se você quiser ser bem aceito, bem visto dentro da comunidade, você tem que fazer o que todo mundo está fazendo lá dentro e você sabe disso. Nem que para isso signifique o sacrifício pessoal das tuas necessidades, de abrir mão de sonhos. Você sabe do que eu estou falando. Eles violam o teu direito de viver com liberdade de escolha de verdade. Se você for excomungado da igreja, por exemplo, eu tive a oportunidade de escutar em alguns podcasts, alguns conselhos disciplinares. É terrível. Eles te humilham. Eles te fazem sentir pior que o pó da terra. Eles criam um abismo entre você e Deus quando eles chegam e falam: você está sendo excomungado da igreja. A conotação é a seguinte: você não foi bom o suficiente, você não foi forte o suficiente, você não foi valente o suficiente, você não merece carregar o nome de membro da igreja. Quando eu mandei a minha carta de resignação, sabe qual foi a conotação e ainda é a conotação que tem para mim? Vocês, como igreja, não foram bons o suficientes para mim. Eu excomungo a igreja da minha vida. Eu não sou racista como vocês. Eu não sou preconceituosa como vocês. Eu não exploro as pessoas como vocês. Eu não engano, não minto, não encubro a verdade como vocês. Vocês não servem para mim. E vocês não vão criar um abismo entre mim e Deus porque eu não vou permitir. Eu excomungo vocês. Essa é a conotação que tem para mim. Eu tenho poder sobre a minha vida, não eles. Muitos de vocês que estão me escutando, ainda não acordaram, ainda não aceitaram a realidade, a verdade sobre a igreja, está tudo bem. Eu espero sinceramente que você nunca caia nas garras deles, no sentido de ser levado a um conselho disciplinar. Porque se você cometer um erro, se você for humano o suficiente, ou humano demais, e cometer um erro que eles decidiram que é muito grave, que te faz não merecer mais ser considerado membro da igreja e você for excomungado, eu e muitas outras pessoas como eu vamos estar aqui fora de braços abertos para te dar as boas-vindas ao mundo real. Para te dar as boas-vindas ao mundo em que você não precisa sentir medo, culpa ou vergonha para você ser uma boa pessoa. O mundo real onde você comete erros, comete falhas, pisa na bola, cai, se levanta e segue tentando e ainda faz o bem porque você é bom o suficiente e sempre vai ser. Apesar de todas as tuas falhas, todos os teus erros e imperfeições. Porque ser humano é isso, viver nesse planeta é isso, é ser imperfeito, é cair, levantar e seguir tentando, seguir em frente. E fazer o bem, sem pressão, sem cobrança, sem medo, sem culpa, ou para não sentir vergonha. É fazer o bem porque a tua natureza é boa. Então nós vamos estar aqui para te dar as boas-vindas. Se isso acontecer com você um dia, de eles te excomungarem e decidirem que você não merece ser chamado membro da igreja, tá tudo bem. Você vai receber aconchego dos seres humanos simples mortais aqui fora. Que Mormons, infelizmente, eles se colocam numa posição superior, sim, ao restante da humanidade. Não é culpa deles, eles são ensinados a agirem assim. Eu era um deles, eu posso falar de cadeira. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.